Graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todo dia um pouquinho e refletimos na palavra do Senhor. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Sua palavra. Abençoa para que essas palavras venham, Senhor, confrontar o nosso ser e revelar a Tua vontade para nós e para que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo para receber de Ti, para poder entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós continuamos lá em Números 8, a partir do 1 até o capítulo 9, 23. E diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a Arão. Quando você colocar as 7 lâmpadas, posicione-as de modo que iluminem o espaço à frente do candelabro. Arão seguiu essa instrução. Posicionou as 7 lâmpadas de modo que iluminasse o espaço à frente do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Aqui no caso, lâmpada, logicamente, não é lâmpada elétrica, mas sim uma lâmpada feita de possivelmente azeite com pavio. Então, às vezes eles tinham o formato de lâmpada, como se fosse a lâmpada de filme mesmo, em que apenas um dos lados onde ficava o pavio era aceso. Então a posição delas deveria ser para frente do candelabro. O candelabro todo, desde a base até as flores, era de ouro batido. Foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Agora separe os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para isso, você aspergirá sobre eles a água da purificação e os fará raspar todo o corpo e lavar as roupas. Assim estarão cerimonialmente puros. Instrua-os a trazerem um novilho e uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com outro novilho como oferta pelo pecado. Reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro. Quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão as mãos sobre eles. Com as mãos levantadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas, e deste modo os consagrará ao serviço do Senhor. A oferta, lembrando que o Senhor tinha pedido ou demandado a primeira cria e o primeiro filho, primogênito, na verdade, de todas as famílias. E aí, não sei se facilitar ou quais eram os planos do Senhor, mas ele fez essa troca dos primogênitos para toda a tribo de Levi. Então, os levitas, que eram os descendentes de Levi, eles eram colocados como uma troca pelos primogênitos de todo Israel. Então, eles eram apresentados ao Senhor como sendo essa oferta. Em seguida, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Você sacrificará um novilho ao Senhor como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto, a fim de fazer expiação pelos levitas. Coloque os levitas em pé diante de Arão e de seus filhos, e, com as mãos levantadas, apresente-os como oferta especial para o Senhor. Assim, você separará os levitas do restante dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois disso, eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois você os purificou e os apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas são reservados para mim. Tomei-o para mim em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas, como eu falei. Tomei os levitas como seus substitutos. Pois todos os filhos mais velhos e todos os machos das primeiras crias dos animais em Israel são meus. Eu os separei para mim no dia em que eu feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios e os machos das primeiras crias de seus animais. Sim, tomei para mim os levitas em lugar de todos os filhos mais velhos de Israel. E dentre todos os israelitas, designei os levitas para Arão e seus filhos. Eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas e oferecerão sacrifícios para fazer expiação pelo povo, de modo que nenhuma praga os atinja quando se aproximarem do santuário.
Assim, Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel consagraram os levitas, seguindo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as roupas, e Arão os apresentou ao Senhor como oferta especial. Em seguida, ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles, a fim de purificá-los. Depois disso, os levitas entraram na tenda do encontro para realizar suas tarefas como assistentes de Arão e seus filhos. Assim, fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor também disse a Moisés: dê a seguinte instrução aos levitas: começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50 anos. Depois que deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro, mas não realizarão mais as cerimônias. Assim, você designará as funções dos levitas. No primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Alguns dos homens, porém, estavam cerimonialmente impuros por terem tocado num cadáver, e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e Arão no mesmo dia e disseram: ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas por que estamos impedidos de apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, como os demais israelitas? Moisés respondeu: esperem aqui até eu receber instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se alguém do povo, agora ou nas futuras gerações, tiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois, ao entardecer do 14º dia do segundo mês. Nessa ocasião, comerá o cordeiro de Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa do Senhor, deverá seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor para onde ele os conduzia. Aqui parece que eles acampavam e andavam rapidamente, mas a gente tem que lembrar que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, então por aí umas 2 milhões de pessoas, e eles tinham toda a estrutura, eles tinham animais, eles tinham só o tabernáculo, ele já era pesado, ele já tinha todo um modo de desmontar e de carregar. Então, quando ele falasse que a nuvem subia, não era todo dia a nuvem subia e eles caminhavam. Eles caminhavam, ficavam um tempo em algum lugar, aí daqui a pouco a nuvem subia de novo, eles caminhavam de novo, se estabeleciam em outro lugar, ficavam mais um tempo, talvez dias, talvez semanas, talvez meses. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor.
Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias, acabei de falar, e o texto está confirmando, sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam um acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, um mês ou um ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor, e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Marcos 13, do 14 ao 37. Chegará o dia, os discípulos tinham acabado de perguntar quando as coisas aconteceriam. Jesus tinha falado que não sobraria pedra sobre o templo, e ele seria reconstruído em 3 dias. E os discípulos perguntaram quando isso aconteceria. E aqui é a continuação da resposta de Jesus. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação, no lugar onde não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Aqui ele fala que os falsos profetas, os falsos cristos, fariam sinais e maravilhas. Às vezes a gente, ou algumas pessoas ficam na verdade, fica uma busca de igrejas que têm maravilhas, que têm milagres. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o próprio Jesus afirmou que existiriam falsos cristos e falsos profetas que realizariam sinais e maravilhas. Por isso a gente tem que se firmar na palavra, porque a palavra de Deus, ela nos dá confiança de que nós estamos realmente lendo, ouvindo, entendendo as palavras verdadeiras do Senhor. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra à extremidade do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, essa geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora, em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse, à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. E aqui está o recado
Acho que talvez mais claro do que isso é impossível. Nós temos que estar sempre atentos, fazendo o possível para estar mais perto de Jesus o quanto nós conseguirmos, lutando contra a nossa carne, lutando contra os nossos defeitos e se apegando à palavra de Deus. Salmo 50, do 1 ao 23, Salmo de Asaf. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar da perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifícios. Então que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Essas são minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado e dos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso como a carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Olha aqui ele dizendo que, apesar de toda a lei envolvendo os sacrifícios, apesar de toda a lei envolvendo as ofertas, aqui ele diz: ofereçam seu sacrifício de gratidão. Aquilo que só vem, que a gente sempre tem falado, devocional atrás de devocional, aquilo que vem do coração, e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Ou seja, o Senhor quer a nossa obediência, o Senhor quer a nossa devoção, o Senhor quer o nosso coração. Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito de minha aliança? E olha que interessante, ele falou ao perverso, e esse perverso, ele está recitando os decretos do Senhor. É um perverso que recita os decretos do Senhor, que fala a respeito da aliança do Senhor, mas ainda assim o Senhor considera ele como perverso. Por quê? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Ou seja, não importa se a gente fala da palavra do Senhor, importa o que está no nosso coração. Na verdade, importa o que está no nosso coração, e o que está no nosso coração se reflete nas ações, naquilo que nós fazemos. Ele fala aqui que o perverso, mesmo recitando os decretos do Senhor, ele recusa a disciplina do Senhor e trata as palavras de Deus como lixo, ou seja, não dá atenção, fala da boca para fora. Porque quando ele tem a oportunidade de fazer coisas erradas, ele faz. Quando vê ladrões, aprova o que fazem, passa seu tempo como adúltero, sua boca está cheia de maldade, sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Olha aqui tudo que é possível fazer contra Deus utilizando apenas nossa boca. Como que está a sua boca? Que palavras que você tem dito? Mesmo que pareçam inofensivas, olha o poder que uma palavra dita de maneira errada pode fazer. Sua boca está cheia de maldade, sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Aqui Deus repudiando as palavras que esse perverso está dizendo. Enquanto você assim agia, permaneci calado e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém,
É um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Você é grato pelo que Deus fez até agora por você? Você é grato por mais esse dia? Você é grato pelo teto que tem sobre a sua cabeça? Pela comida que tem na sua mesa? E por fim, Provérbios 10, 29 ao 30. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje, que elas possam adentrar em seu coração como sempre, na sua mente, e para que você continue meditando nessas palavras durante o seu dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de te ler a tua palavra. Abençoa para que nós possamos colocar em prática. Abençoa para que essas palavras ecoem na nossa mente, para que não esqueçamos, para que nós venhamos lembrar quando nós pensarmos em fazer coisas que desagradam ao Senhor e para que isso nos dê forças para ser santos para Ti, Senhor. Coloque o Seu Espírito Santo em nossos corações para que tenhamos força, para que não seja só nossa carne, mas o Teu Espírito lutando essa batalha. Abençoa, Senhor, o dia de todo mundo. Abençoa, Senhor, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, aqueles que vão descansar nesse sábado, aqueles que estão retornando do trabalho, para que tudo que nós fizermos seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor, para que o Senhor vá à nossa frente, liderando, Senhor, tudo que nós fizermos e tudo que nós fizermos seja abençoado. Senhor, visite os hospitais, visite os enfermos, visitem aqueles que estão, Senhor, deprimidos, aqueles que estão com depressão, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga libertação, para que o Senhor traga refrigério para a alma, para que o Senhor possa trazer alívio para a dor, para que o Senhor possa ajudar-nos a caminhar cada dia um passo em direção a Ti, Senhor, em direção aos Teus objetivos, Senhor, em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, abre portas de emprego, traga o sustento, não deixe que nenhum dos Seus filhos passe necessidade. Continua conosco hoje e sempre, isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja abençoado, que tudo que você fizer prospere e que você possa continuar meditando nas palavras que nós lemos hoje e para que tudo que você fizer seja para a glória do Senhor. Te vejo novamente amanhã para mais uma leitura bíblica, para mais um devocional. Fique com Deus.